Bom dia, então, né? Nós vamos começar fazendo o. Vocês vão me contar aí a história do jogo que vocês escolheram, né? Que vocês já fizeram, obviamente. E para a gente começar a modelar esse jogo e começar já a trabalhar nele. Flatboard Royal, tá ligado? E aí? E aí dentro dessa ideia. Então vamos fechar no seguinte, olha só. Para eu conseguir dar a matéria toda. A gente faz o esquema dos dois, um tentando matar o outro. Né? Se matar não, né? Um tentando matar o outro. Aí, obstáculos surgindo no meio. Se por acaso algum tiro, um obstáculo defende um tiro só. Então, se um tiro acertar o obstáculo, aquele obstáculo some e pode ser que surja outro obstáculo em outro ponto da tela e foda-se. A gente define que, por exemplo, a tela está aqui, um cara está desse lado, um cara está desse lado. Aí, essa área central é a área onde os obstáculos podem surgir, tá? Para não correr risco de um obstáculo tampar a passagem do cara aqui. Tipo, imagina se surge um obstáculo aqui. Aí facilitou esse cara matar o outro, né? Ele entra na área, dá um tiro, esse aqui não tem pra onde correr, vai pro saco. Mas nesse sentido, seria só, vamos botar assim, sorte, como é aleatório, também poderia acontecer com o outro. Então é uma dificuldade que pode acontecer Pode no não jogo. deixar ele tipo, o obstáculo faça servir pra... Ele só colide com tiro. Ponto. Que aí o cara passa por dentro dele. E aí essa área aqui, que vai ser um trabalho danado para pagar. Tá, então não tem essa área, o cara colide com tiro. Olha só, por que eu... Tipo assim, na verdade... eu não tenho preferência nenhuma por ideia. É porque dessa forma aqui, eu acho que eu vou conseguir aplicar a matéria com mais facilidade, sem ter que inventar muita coisa. Entendeu? Porque olha só, o obstáculo eu já vou conseguir mostrar para vocês como é que faz um select que sorteia a pontuação lá com 3 vidas. A gente vai conseguir gerar uma pontuação diferente por vida, e isso vai ser um tchan a mais na hora de gerar a pontuação tanto para o jogador quanto o score geral lá o ranking, né, de pontuação. O que mais que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir colocar, eu vou conseguir atribuir, por exemplo, triggers e programação dentro do banco de dados para ajudar a resolver isso aqui. E na tela, eu acredito que o jogo esteja fácil. Até com o Windows Forms vai dar para fazer, porque, né, os objetos não precisam estar elaborados, eu não vou nem ficar muito preocupado com isso. É claro que, tipo assim, se der tempo de você fazer um jogo com interface gráfica maneiraça e ainda cumprir os requisitos da matéria, obviamente eu vou te valorizar mais por isso. De repente você teve um errinho bobo, mas eu vou falar assim, pô, o cara teve um certo trabalho aqui, vou fingir que não vi, né? Entendeu? Mas lembre-se que o ponto mais importante pra gente ali é você ter tanto a parte de atualização de tela, quanto a parte de conversa com o banco de dados, né? E programação funcionando. Olha só, isso que eu estou falando agora ficou então como requisito do trabalho. É isso que vai fazer vocês serem aprovados. Entregar tudo isso aqui. Não adianta ficar durante o semestre, professor, quem é mesmo para fazer durante no trabalho? Eu não vou responder. Vocês vão ter que olhar, vai estar na aula 6 o que é para fazer no trabalho todinho. Ah, professor, mas a aula tá grande, pô, até ver tudo. Não, vai ter que assistir tudo para poder ver o que tem que fazer no trabalho. O que eu ia falar mesmo? Bom,
primeiro bimestre a gente vai fazer todas as funcionalidades, segundo bimestre a parte de front-end, a parte do jogo, tá? E, tipo assim, eu vou construir parte desse trabalho como aula. Então, tudo que eu fizer em sala de aula não significa que, tipo assim, que vai estar valendo ponto na avaliação. Isso vai ser aula. Se não tiver, eu vou tirar ponto. Entendeu? Então, eu fiz uma funcionalidade aqui e essa funcionalidade você tem que pensar assim, ela tem que estar no jogo, porque senão eu vou perder ponto na hora da avaliação. Entendeu? Então, ó, inserir dados de jogador. Pô, os dados do jogador eu tenho que ter dentro do meu jogo como cadastrar um novo jogador, como entrar como jogador para jogar esse jogo. Por quê? Porque se eu não tiver, eu vou perder ponto. Agora, se eu tiver feito vale ponto, não, porque foi o professor que fez em sala de aula, né? Então, tipo assim, não tem por que valer ponto, vocês ganharam ponto nas minhas costas com uma parada que eu fiz. Entendeu? A parada? Então, é aula, eu vou querer ver no trabalho, mas não vai valer ponto, só tira. Só tira se você não fez, tá? Tudo que for dado em sala de aula tem que estar no trabalho, tem que estar no trabalho. Então, assim, o professor ensinou a fazer uma consulta para gerar o ranking. Eu tenho que fazer o ranking? Claro que tem. Claro que tem. Se não tiver o ranking lá, eu vou descontar ponto. O professor usou um web service para acessar a funcionalidade tal, tal, tal. Eu tenho que desenvolver web services no meu jogo? Tem, claro que tem. Se foi feito em sala de aula, eu vou querer ver o que vocês fizeram de vocês. Tá certo? Então, olha, eu não tenho um exemplo de trigger ainda. Pô, eu não sei onde que eu coloco, porque o professor fez a única que eu achava que dava para fazer no jogo. Tá, então, se o meu jogo já tiver acabado e eu não tiver feito nenhuma trigger, eu vou desmanchar alguma funcionalidade do meu jogo que tenha ela feita assim da mesma forma que outra e eu vou fazer uma trigger com aquela lá. Por quê? Porque eu tenho que fazer dentro do meu jogo, eu tenho que colocar tudo que foi passado em sala de aula. Tá beleza? Tá claro isso para vocês? Então assim, ó, ensinei a fazer uma trigger. Então tem que ter no jogo a trigger que o professor me ensinou e tem que ter uma minha. Ensinei a fazer web service. Tem que ter o web service que o professor mostrou em sala de aula, que ele ensinou a fazer, e tem que ter o meu web service. Tá certo? Então cada coisa, de cada forma, tem que ter no mínimo 2 no jogo. Por quê? Porque aí eu vou ver que você fez o que foi feito em sala de aula e você fez o seu. Tá certo? Beleza? Tranquilo isso aí? Então, o jogo está bem fácil, bem simples. Acho que o trabalho maior mesmo vai ser aprender, nem tanto que isso aí você vai ver que vai ser moleza. Mas o trabalho maior vai ser programar mesmo, porque vocês vão ver que isso vai evoluir para muitas linhas de programação. Certo? Então, nós vamos pensar nesse jogo aqui e vamos começar a modelar o banco de dados para ele, tá? E vamos ver o que acontece aí. Vamos lá. Primeira coisa, o que tem que ter? Quais entidades a gente vê que tem que ter? Vamos lá. Jogador. O que mais? Pontuação? Muito bem. Cara, o Jean quase nunca fala, mas quando ele fala, puta merda. Tá tudo errado. Ó, veja bem, lembrando, né, que o Jean, ele não tá assistindo nas aulas de quarta, né? Que, pô, ele tá com... Sempre foi enrolado, né? Mas agora a enrolação dele tem fundamento. O que acontece? Pontuação, ele lembra que que está na terceira forma normal, que é um campo não chave, que está dependendo de outros campos não chave. Então, a pontuação, tá, Jean? Ela não estaria normalizada, tá? Então, o que acontece? Qualquer valor que tenha no jogo, ele não pode depender de outros atributos que não sejam chave primária, independente da tabela que esteja.
Então, cada vez que eu mato um companheiro lá, eu ganho uma pontuação, certo? Então a minha pontuação é gerada a cada tiro que eu acerto. Então eu não posso ter um campo que se chama, que seja a pontuação, porque esse campo pontuação é a soma de todo mundo que eu matei. Entendeu? Então, se eu souber a quantidade de pessoas que eu matei e se eu souber quanto que vale cada morte, eu chego no valor da pontuação. Então, o campo pontuação, ele depende... Então, na verdade, não, porque essa pontuação, ela é gerada por quê? Porque você está jogando uma partida. Ela entra no ranking junto com o código do jogador. Sim, mas é uma consulta que eu faço. É uma consulta que eu faço a todas as partidas que eu já joguei e o que eu fiz dentro dessas partidas. Tá certo? Bom, então vamos lá. O que mais que eu tenho? Aí. Obstáculos. Beleza. Os obstáculos seriam uma entidade do banco? Porque imagina o seguinte, o teu jogo tem vários obstáculos. Eu vou ter que sortear esses obstáculos para eles aparecerem dentro do jogo. Tipo, o obstáculo, no princípio, você está cadastrando uma figura lá, um objeto que vai ser o obstáculo. Então ele vai ser sorteado e você vai ter que alguma coisa apontar para dizer qual que é que vai... Não, mas aí seria parte do jogo. Acho que você não precisaria entrar no banco, né? Mas aí você vai ter assim, todos os obstáculos você vai deixar para que o jogador sorteie. Não, o jogo sorteia, mas acho que não necessita de banco no caso desse sorteio. Então, mas aí olha só, se você não precisar de banco, onde que vai ser sorteado? Pelo jogo. Pelo jogo. Então eu estou jogando com você, vai ser jogado sorteado na minha instância ou na sua? Entendeu? Se eu tiver no banco, na hora que eu crio a partida, eu já coloco para o banco, para ser sorteado no banco e vir para os dois. Ó, são esses os obstáculos. E aí eu monto a lista. Então é mais fácil eu ter já os obstáculos e eu poder, inserindo via aplicação que está no servidor, eu insiro os novos obstáculos por lá e eu não preciso atualizar o jogo que está na tua casa, na casa do outro, na casa do outro. Entendeu? No final das contas, então o jogo vai ser só o... Então, vamos definir essa pontuação. O que vocês acham? É acertar, matar o cara com menos tiros ou cada morte vale um ponto? Ou é tiro, ponto, morte? Tinha falado, cada um morre com um tiro. E aí, quanto mais tiros você der, antes de acertar o tiro que mata, vai tirar a sua pontuação. Então, é como você tinha falado, se ele tem 1000 pontos, a vida vale 1000 pontos. E você precisou de 2 tiros, você conseguiu 500 pontos. Então, olha lá. Quantidade de tiros que você gasta para matar o teu inimigo. E aí a morte tem ou cada vez que você tira uma vida do cara, né, ele vai ter 3 vidas? Uma vida só. Então você matou o cara, o jogo vai ter que saber assim, ó, matou com tantos tiros. Aí vai pegar o valor da vida, dividir por aquela quantidade de tiros e aquilo é a pontuação que você vai ganhar. Tá? Que mais que eu tenho ali? Oi? O que tem? Não, entraria até como uma entidade lá na aplicação, no jogo, né? Porque você vai instanciar um tiro. Mas aqui no banco, como o tiro é infinito, você não carrega tiro, você não faz estoque de tiro, né? Você não faz nada, acho que não precisa. O que mais que tem ali? Vai ter, mas esse ranking é gerado em cima dos valores das pessoas que você mata. Então, Serve então o mapa, no caso, a área que a gente vai estar
Vão trabalhar com mapas diferentes? Não. Então, vamos lá. O que mais? O que mais? Então, a gente pode fazer, olha só, a gente pode fazer separado jogador de login, ou a gente pode fazer tudo na tabela jogador. O que vocês preferem? Porque assim, eu poderia ter assim, ó, um jogador, eu acho que isso inclusive acontece assim, em alguns jogos. Você tem um jogador e você cria várias contas para aquele jogador e você, ó, cada hora você entra com uma. Sem problema. Ou eu posso ter um jogador só, uma conta só. E aí, o que que... Acho que no jogo desse eu acho que seria uma só, né? Uma... Acho que se tem vários, você joga. Porque aí você já pega o nome do jogador para poder inserir no ranking. Porque, sei lá, tipo, acho que se eu quiser fazer outro jogador Oi? pra começar do zero. Então, quem prefere junto, levanta a mão aí. Mais fácil. Tá, quem prefere três? Três para junto. Que engraçado é que quem deu a ideia do junto não votou no junto, mas tudo bem. Não, eu tava escutando. Ah, tá. Quem prefere que jogador e login fiquem na mesma tabela? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Quem prefere que jogador e login fiquem em tabelas separadas? 1, 2, 3, 4. Empatou. Jogador e login na mesma tela, na mesma tabela. Explica aí a situação do jogador e login no mesmo conta. Então, fica mais fácil na hora de inserir, porque tecnicamente a gente vai fazer no código, mas tem que apresentar o jogo do front-end. Então, na hora que você criar a conta, vai automaticamente ligar na tabela jogador. Senão vai ter que fazer uma ligação da tabela jogador com a tabela login e vai ficar maior ainda. Vai ser muito mais coisa para Ali me convenceu, quero junto. Pode ser junto. Junto, então? Junto. Quem vota no junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Separado, 12. Separado. 1, 2. Então, 12 a 2, levou ferro separado. Gente, o que mais que está faltando aí? O que mais está faltando? Sei lá, interface? Não. Só tabela de ranking mesmo. Mais alguma coisa? Ô, gente, o que o jogador faz? Pois é, ele joga. Né? Então tá faltando a partida, porque né, eu tenho que unir dois jogadores, dizer que eles estão jogando uma partida, né? Mas aí você está querendo dizer que, então, que vai salvar a partida, por exemplo, as estatísticas da partida? Sim. Aí, porque na minha cabeça não faz sentido, entende? Mas por que não faria sentido? Não, para ter o ranking, a gente pegaria o resultado da partida, verificaria a pontuação no ranking e inseriria. Como você vai pegar o resultado da partida se você não tem... Mas terminou a partida, você vai mandar os dados da partida. E se Faz a consulta no banco, substitui. Se acabar a luz, se alguém... Ah, eu tô perdendo, vou abandonar essa porra. Ah, minha mãe me chamou, tchau, fecha. Você não tem um dado parcial. Mas você já começou a partida, vai ficar uma partida sem nada lá? Tipo, lixo. O outro jogador, como é que fica? É. Tá lá jogando sozinho. E aí ele perde a partida, perde tanto dinheiro. Entendeu? Não tem como perder jogando sozinho. A ideia, olha só, pense no seguinte, uma outra forma de te convencer. Vocês vão precisar saber como é que faz isso na hora. Como é que as coisas vão acontecendo, você vai salvando, vai acontecendo, você vai salvando na hora, porque você vai ter um monte de jogo. O fazer depois, tranquilo. Você sabe mandar salvar, você pode mandar salvar no finalzinho. Mas a ideia é você ir acontecendo e chamando os eventos, salvando, atualizando, mexendo. Entendeu? Esse que é o ponto de... Olha lá, partida. O que mais?
Aqui, ó, a gente já pode ver o seguinte, ó. Ih, caramba. Eita. Ó, eu tenho ligado a partida 2 jogadores. Então, ó, uma partida... Ih, caramba. Oh. Uma partida, ela é composta por um jogador de um lado e esse jogador pode estar em 0 ou N partidas. Ô, professor, Oi. não seria melhor botar eles estarem em 0 ou 1 partido? Então, mas olha só, sim, agora que eu entendi, beleza. Olha só, Não, tô falando do outro lado do relacionamento. aqui, mas olha só, um jogador, ele pode não ter jogado nenhuma partida ainda, ele acabou de fazer o cadastro dele no jogo como jogador, mas ele pode depois jogar várias partidas, certo? Não só com uma única pessoa, ele pode jogar várias partidas. E aí você pensa assim, para uma partida começar, eu tenho que ter 2 jogadores. Então, esse relacionamento é de jogar ou... Vou colocar aqui participar, que fica melhor. Bom, olha só. Então eu tenho aqui, ó, para uma partida começar, essa partida tem que ter 2 jogadores participando dela, certo? Beleza. Qual a relação de obstáculo aqui? O obstáculo se relaciona com quem? Partida. Esse obstáculo ele vai se relacionar de 1 para N, de N para N. Como é que ele vai se relacionar com a partida? E um obstáculo pode estar só em uma partida? Pode acontecer mais de uma partida por vez. Mesmo que não seja por vez. Por exemplo, vamos dizer que o obstáculo seja uma maçã. Eu posso ter, daqui a 10 dias, eu jogar a partida de novo e cair uma maçã como obstáculo para mim. Então, esse obstáculo com partida, ele pode ser N para N. Um obstáculo pode não ter caído em nenhuma partida ainda, eu acabar de ter criado esse obstáculo, ou tá em várias partidas. Uma partida pode não ter nenhum obstáculo ainda, ou pode ter vários. Vamos colocar aqui. Então, vamos decidir isso agora. Imagina o seguinte. Comecei a partida, certo? O que vocês vão querer fazer? Quando eu inicio a partida, você já cria uma lista de obstáculos e já associa com aquela partida? Ou, quando você inicia a partida, vamos lá, de tempos em tempos, você dispara um evento para um obstáculo ser inserido numa partida. Tem uma pergunta em relação a isso. Tipo, vamos lá, são 2 casos diferentes. No caso da lista, tem algum tipo de serviço que você vai explicar pra gente que seria aplicável a isso? Sim, eu estava pensando em colocar que assim, os obstáculos eles desaparecem com uma quantidade de tiros que acerta neles ou por tempo. Então a gente tipificar esses obstáculos, porque daí eu já consigo fazer vários controles com eles.
Então, seria basicamente isso que eu ia trabalhar. Por quê? Porque assim, se você pensa assim, eu tenho, sei lá, não tem lógica eu, num primeiro momento, eu colocar assim, um obstáculo, ele desaparece com 5 tiros. Mas se você pensar que você pode implementar no teu jogo uma loja onde você vende itens, onde você vai lidar com estoque, você vai lidar com um monte de coisas que envolvem basicamente uma venda, da mesma forma que é uma venda no supermercado, uma venda numa loja qualquer, você está vendendo itens. Então, você vai lidar com estoque, você vai lidar com baixa, com entrada de dinheiro, com saída de dinheiro. Então, o obstáculo, ele iria fazer uma implementação que era bem próxima a esse tipo de situação que você poderia trabalhar em outros jogos. Sim, mas, por exemplo, esse exemplo que você deu aí de estoque e tal, não teria como implementar isso tipo, também no outro e na questão de distanciar durante o tempo? E, tipo, esse distanciar durante o tempo, você também fosse usar alguma coisa que você fosse explicar? Pra, tipo, simplificar os dois lados, entende? Entendo. Não, dá pra instanciar durante o tempo. Tipo, eu posso aparecer com uma lista logo de cara na partida ou posso... tá na hora de aparecer um obstáculo. Joga um obstáculo aí pra mim. Não é essa, a questão é, tipo, trabalhar com o que a gente já tem pra, tipo, simplificar a parada ao invés de ter que inventar alguma outra mecânica depois, entendeu? Entendi. Bom, você vai... Em que sentido que você está falando de trabalhar com o que já tem? Porque, por exemplo, o que eu tava querendo dizer é, tipo assim, qual das duas opções tipo, a gente vai ter que a gente vai poder usar o que você passou pra gente e não vai precisar tipo, ficar inventando mecânica nova, entendeu? Pra poder, tipo, Tá. eu tenho que inventar uma mecânica nova aqui pra poder, tipo, usar uma coisa que você passou na aula, porque, tipo, do jeito que tá implementado não dá pra fazer. Entendi. Bom, olha só. Nesse caso específico, as duas formas elas vão poder funcionar sem eu ter que inventar uma mecânica nova, tá? O que o Jean estava falando, pelo que eu entendi, seria colocar mínimo 1 aqui. Então a partida ela já nasce com pelo menos um obstáculo já sorteado para ela, tá? Mas isso não me impede de eu ou eu fazer uma lista inicial, que é uma das ideias que eu também tenho, de quando você iniciar a partida, você já pegar os dois jogadores, associar, já pegar uma lista de obstáculos previamente sorteados e já adicionar na partida. Por que eu penso isso? Porque quando você vai iniciar a partida, geralmente o usuário ele tá aguardando ali a partida. Então, se você colocar uma animaçãozinha, alguma coisa, você consegue fazer esse trabalho todo de conversa com o servidor para já deixar tudo em memória na tua máquina. E aí já começar a rodar e depois você diminui o seu risco de lag. Entendeu? Então você já traz os objetos dizendo em qual ponto de tempo ele vai aparecer, qual ponto de tempo ele vai sumir, você já mata isso. Ou você pode optar por ir fazendo as chamadas ao longo do tempo, o que aí vai fazer com que você converse com o servidor mais uma vez enquanto o jogo está rodando. O problema que eu pensei, além disso aí, por exemplo, se eu iniciar uma partida sem obstáculo e depois distanciar um obstáculo, não sei que tempo seria esse para distanciar, o que impede de eu matar meu oponente antes de ter obstáculo, entende? Aí não impede. Você poderia ter uma partida com 0 obstáculo. Entendeu o que ele está falando? Vai começar a partida, começa, um dos dois está moscando lá, o outro vai e mata. Pum, matou um tiro, 1 segundo, sem aparecer obstáculo nenhum. Pode acontecer. Tem como, tipo, deixar disponível pra tipo, a pessoa que estiver programando na hora poder decidir?
Pode ser, sem problema nenhum. Porque as duas vai dar, tipo, no mesmo em questão de quantidade de trabalho que tem que fazer. É. Você passar, então. Vai dar a mesma quantidade de trabalho, não vai... Tipo, sei lá, deixa como regra mínimo. Pronto. Aí. Tá. Bom, deixa eu ver. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Olha só. Então, o resultado, ele também vai sair de quem fez a pontuação, né? Porque um dos dois lados vai estar zerado, né? Sempre na partida é um lado zerado, porque você só mata com um tiro. Quem acertou o tiro tem o ponto. Quem não acertou, 0. Olha só, como vocês optaram por um tiro só mata, qual é a outra forma de fazer ponto? Não tem. Então, quem acertou o tiro fez o ponto. Então, eu vou colocar na minha partida, tem ponto para o jogador 1 e tem ponto para o jogador 2. Um dos dois vai estar zerado e o outro vai estar com ponto. Não seria melhor, tipo, puxar a pontuação da partida? A partida é armazenar a quantidade de tiro, se morreu ou não. Sim. Já consultar da partida. Sim. É mais fácil puxar da partida pro score, porque assim teria menos comunicação para fazer. Como assim, puxar da partida para o score? Porque Onde assim, vocês estavam imaginando que o ponto ficaria? Vamos lá, primeira coisa. Na verdade, eu não pensei nem em história. Eu pensei como a partida ela vai guardar todos os dados. Relativos à partida. Então, por Sim. exemplo, a quantidade de tiro de cada jogador, a questão da vida, tudo, quando eu fosse exibir o resultado, eu chamaria esses dados da partida direto. Sim. Assim que eu imaginei. então, tipo, quando você for puxar lá o ranking, vai aparecer. Esses dados vão ser puxados da partida? Da partida. Ah, beleza. Porque olha só, eu não posso colocar esse dado no jogador. Por quê? Porque a cada partida nova, lembra que um dado ele tem que ser único? A cada partida nova, como é que eu ia inserir a pontuação daquela partida? Se eu for somando, eu perco o individual, eu perco o histórico. Então, quando você precisa guardar o histórico, você não guarda dentro da tabela, você vai guardar, porque olha só, o que é uma partida? É um N para N de jogador com jogador. Um jogador com o outro, o que é um encontro de dois jogadores? É uma partida. Então, ó, 1 para N, N para 1. Lembra que a gente falou na aula de modelagem? Toda vez que é um relacionamento N para N, na hora de eu decompor vai ficar 1 para N e N para 1? Então, é como se eu tivesse modelado um autorrelacionamento aqui de jogador de N para N. O que é esse relacionamento? É a partida. Então, aqui ó, ficou 1 para N, N para 1. E aí, onde que eu guardo os valores desse encontro de um jogador com o outro? É nesse cara aqui, que virou a partida. Eu vou guardar na partida. E aí eu preciso saber quais itens que eu vou colocar nessa partida. Olha só, vamos combinar o seguinte. Para toda tabela, eu vou deixar só aqui ó, no jogador definido, tá? Toda tabela, a chave primária vai se chamar código, tá? E aqui ó, identificador, sim. Então, eu tenho código para jogador, para partida e para obstáculo. Então, a pontuação, ela é uma conta. Então, eu já não posso guardar mais a pontuação. Vocês que definiram que era uma conta. Certo? Ó, qual é a conta? Valor da morte dividido pela quantidade de tiro. Então, se eu tenho a quantidade de tiro, então, tipo assim, quem ganhou, quem não ganhou, zerou. Quem ganhou é o valor da morte dividido pela quantidade de tiro.
Então é uma conta. Eu já não posso botar mais um atributo quanto que o cara ganhou. Tem que ter um ranking geral, não tem? Sim, mas esse ranking geral é a soma da pontuação de quem ganhou. Então também é outra conta, eu não posso colocar. Ah. Não, negativo não dá, vai dar 1. Se a morte valer 1000, o cara deu 1000 tiros, vai dar 1. Se a vida valer 1000 e o cara der 10.000 tiros, vai valer 0,1. Eu não sei, vocês que deram a ideia. Não tem problema. Eu quero que vocês se explodam. Porra, se o cara passar de 1000 tiros no final, já deu. Ele é muito bom em esquiva e péssimo em... É. Mas aí, de toda forma, vai contar o ponto. Tá, mas aí aí é que tá, olha. Não vai existir o atributo ponto. Por que não vai existir? Porque ele é uma conta. Então, se eu precisar saber quantos pontos o cara fez, eu vou fazer a conta. Eu não vou colocar o atributo ponto. Então, o que eu preciso mais lá para saber, para calcular a pontuação da partida? Isso aí. Eu tenho que indicar, na verdade, não é quem morreu, quem ganhou, né? Porque eu só vou fazer a conta, você concorda que um dos dois vai estar zerado? Só vai ter ponto quem ganhou. Certo? Então, como é que eu vou saber ali quem ganhou? Isso aí. Então eu vou colocar um atributo ali, ó. Eu vou colocar um atributo aqui vencedor. Pode ser? E aí esse atributo vencedor, ele vai definir quem ganhou. Certo? Esse atributo vencedor, ele vai poder ser nulo, né? E ele ele vai ter que ser do mesmo tipo do código. Por quê? Porque o código vai ser, concorda que aqui no vencedor vai estar ou o código do jogador 1 ou o código do jogador 2. Vai estar aqui. Certo? Ou nada. É nulo ou os valores possíveis são o código do jogador 1 ou o código do jogador 2. Ponto. Porque aí eu vou saber, ó, o jogador 1 ganhou. Então eu vou pegar e vou... quantos pontos ele fez? Valor da morte dividido pela quantidade de tiros que esse cara deu. Pronto. Mas por que você está falando que esse valor pode ser se existe uma partida... O vencedor? Vai existir um vencedor, né? Então, mas enquanto a partida está rolando? Começou a partida agora. Ah, sim. Entende? Esse campo, ele sempre vai sofrer um update. Certo? Porque você começa a partida, começa tudo, aí só depois que a partida está rolando que alguém ganha. Então esse campo ele nunca vai estar no insert. Entenderam a pergunta dele? O campo ele pode ser, o vencedor ele vai poder ser nulo. Por quê? Porque quando inicia a partida, aí que os jogadores vão começar a jogar e depois de um tempo, algum jogador vai vencer. Aí o campo vencedor vai ser preenchido. Então o campo vencedor, ele é sempre fruto de um update. O diabo, com certeza. É. A gente tem a questão da cair também, se estiver jogando a mesma rede, a internet cair. Então, se isso acontecer, a partida vai ficar sem vencedor. Entendeu? Se isso acontecer, aí a gente pode definir um critério se isso acontecer e pronto. Bom, vamos lá. Essa tabela aqui é o obstáculo partida. Veja bem, o obstáculo, eu vou colocar aqui o seguinte.
Vamos trabalhar o obstáculo primeiro, para depois a gente ir para esse obstáculo partida, tá? O obstáculo, eu vou colocar aqui, ó, um nome para ele, tá? E a gente pode colocar o seguinte, veja bem, se eu tenho duas formas de fazer isso aí, assim, duas assim mais próximas, mas entre elas eu tenho uma variação muito grande de coisas que eu posso fazer. Imagina o seguinte, se eu deixar todos os obstáculos já no cliente, toda vez que eu quiser incluir um obstáculo novo para o jogo, por exemplo, vou fazer uma fase nova para o jogo. Vamos dizer, o jogo cresceu, tal, vou fazer uma fase nova. Eu vou ter que atualizar o jogo que está em cada jogador, certo? Isso é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é o seguinte, eu posso fazer com que o jogador faça download dos obstáculos. Certo? Na hora que ele vai iniciar a partida, ele faz download dos obstáculos para ser jogado. Então, eu posso ter assim, eu não sei exatamente como isso é trabalhado, mas imagina o seguinte, que qualquer que seja o obstáculo, para efeito lá da construção do teu jogo, você fez um quadrado. E aí você vai aplicar uma textura diferente naquele quadrado, para simbolizar o objeto que foi sorteado. Então, qualquer que seja o obstáculo é aquele quadrado, só que você vai aplicar uma textura, por exemplo, de uma maçã, de uma bola, de uma pedra, de um pedaço de pau, de alguma coisa. Se eu deixar isso tudo direto no cliente, se eu quiser adicionar novos obstáculos, eu vou ter que atualizar o jogo que está lá no cliente. Mas eu posso fazer da seguinte forma. O cliente, na hora que recebe a lista de obstáculos, eu já entrego a lista para ele com a textura de cada obstáculo. Então, se eu quiser posteriormente adicionar novos obstáculos, o que eu faço? Eu insiro eles lá no servidor. E aí, à medida que eles forem sendo sorteados em cada partida, os dois caras que estão iniciando o jogo fazem o download dele na hora e utilizam. Então eu não preciso atualizar cada cliente em cada partida. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o seguinte, o nome do obstáculo. Vou colocar aqui o caminho dele, que é o caminho onde está a imagem dele ou a textura dele para se fazer download. Tá? E eu vou colocar um outro atributo que é o N tiros. Eu vou colocar aqui a quantidade de tiros que ele recebe até ele sumir, ou tipo assim, vamos definir isso aqui. Eu posso eu não lembro agora o que a gente tinha definido, que ele some por tempo ou some por quantidade de tiros que ele recebe. Então a quantidade de tiros que ele recebe vai fazer ele sumir. Beleza. Então fechou aqui. Eu tenho o nome dele, o caminho e a quantidade de tiros. Como ele não vale ponto, não vale nada, fechou. Então, a gente definiu que todas as tabelas vai ter o campo código. Então, vai ser igual para todo mundo, tá? Aí, agora, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, nessa partida obstáculo, eu vou... Como ela é um N para N, então lembra, vai ficar 1 para N, N para 1. Então, eu já sei que o código da partida e do obstáculo vem para cá como chave estrangeira. Então, aqui, ó, eu tenho partida e eu tenho aqui, ó, obstáculo. Certo?
Então, esses aqui são as chaves estrangeiras. Beleza? Só que cada obstáculo que está em cada partida, ou que surge em cada partida, ele vai poder receber uma quantidade de tiros, que está informada aqui, ó. Quando ele chega nessa quantidade de tiros, o que vai acontecer com ele? Ele desaparece. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar, ó, número de tiros. Então, se eu definir que o obstáculo A ele pode receber 5 tiros, quando eu fizer esse relacionamento aqui, eu já vou deixar o número de tiros como 5. E a cada tiro que ele toma, diminui 1. Vai para 4, vai para 3, vai para 2. Quando ele tomar um tiro e zerar, ele some. Tá? Então, esse cara aqui é a quantidade de tiros que o obstáculo tem que tomar até ele desaparecer, até ele ser destruído. Esse aqui é a quantidade de tiros que ainda resta para aquele obstáculo tomar para ele ser destruído. Então, apesar dos nomes serem diferentes, serem iguais, o conteúdo deles, teoricamente, é diferente. Tá? Então, aqui ó, eu tenho que tomar tantos tiros para destruir, e aqui faltam tantos tiros para eu ser destruído. Tá? E aí, por aqui, eu vou controlar quando um obstáculo tem que desaparecer. Tá tranquilo? Fechou? Então, galera, eu acho que... Ah, tá faltando aqui, ó. Jogador, o que tá faltando? A gente vai colocar um nome para ele. O que mais? Nome, o que mais? Senha. Vai botar um nick para ele? O nome já serve como nick. E-mail. Se ele esquecer a senha, como é que a gente faz? Então, no banco que você está falando, aceita. Olha só, existe uma regra para ser e-mail válido. Mas hoje em dia, o que a galera faz? Eu te mando um e-mail e gera um código lá, mano. Se você não me responder aquele e-mail, não tá válido. A galera que usa também não quer ser e-mail, quer jogar rapidinho, cria 1 minuto e meio, entra no jogo, manda coisa e dentro daquele minuto aquele e-mail existe. Depois de 1 minuto ele é apagado. Sacana. Aqui, ó. Vocês querem... Vamos fazer o esquema aqui, então? Olha só. Vamos fazer um e-mail de confirmação? Só de sacanagem? Só pra gente ver como é. Eu nunca fiz essa porra. Vamos fazer? Não, mas isso aí poderia ser um bônus, então. Não, mas aí eu faço aqui com você, que eu quero aprender, porra. Eu faço aqui com vocês. Vamos fazer? Então, olha só. O que a gente... Eu tô chutando, tá? Não sei como é que a parada funciona, mas eu vou fazer o seguinte. Para validar o usuário, eu vou gerar aqui um número doidão quando esse cara se cadastrar. Tá certo? Então, esse número doidão eu vou chamar de PIN. Não sei nem se é esse o nome que vai ser dado. Que é dado. Eu vou chamar de PIN. E aí... quando esse cara se cadastrar, esse número vai ser gerado aleatoriamente e eu vou mandar esse número pro e-mail do cara. Se o cara pegar e entrar no link que eu mandar, se ele entrar no link que eu mandar e colocar exatamente esse número que eu gerei para ele aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um usuário validado. Então, eu vou criar aqui, ó, um atributo de confirmado. Pronto, um atributo de confirmado. Beleza? Diga. Não seria melhor se você você cria
Certo. Aí, ele gera, tipo, uma escrita, tipo, esse usuário que tu criou, ele tem tal senha, tal e-mail e tal nome. Aí, tipo, por enquanto ele é só um guestzinho, ele não existe no servidor. Ele só existe como aquele tokenzinho. Esse token não pode ser o código. E aí, depois que a pessoa for lá e mandar o e-mail, usar o código de confirmação de volta lá. Aí que termina o cadastro dele? Termina o cadastro e cria o nome, e-mail e senha. Pode ser. Cara, você me deu uma outra ideia muito maneira que mistura a minha com a sua e dá um negócio bacana. Olha só, nós vamos criar então o seguinte. Espera aí que eu vou botar mais um campo aqui, ó. Ó, nós vamos colocar aqui, ó, data cadastro. Data cadastro. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o cara se cadastrar. Ele se cadastra no banco, normal. Só que o dado dele ainda não está confirmado. Tá certo? Beleza? Não está confirmado. Se o dado não está confirmado, ele não consegue participar de nenhuma partida. Ele não consegue fazer nada. Enquanto ele não confirmar o dado. Aí a gente vai pegar e vai mandar um e-mail para ele. Beleza? Mandamos um e-mail para ele. Esse e-mail vai ser mandado com o PIN que foi gerado. Beleza? O que vai acontecer? E ele vai ter um link. Então, quando ele clicar nesse link, ele vai para a página para ele colocar esse PIN. Se ele colocar o PIN certo, beleza, a gente vem aqui e altera esse cara para confirmado. Se ele não colocar o PIN certo, imagine que de hoje para amanhã ele não coloca o PIN certo. Então a gente vai fazer uma rotina para excluir esse cara do banco. Que aí fica mais ou menos... Porque assim, para eu guardar esse dado, eu não consigo guardar ele se ele não estiver no banco. Entendeu? A sua ideia era não guardar. Não era mais ou menos o que eu entendi? Não guardo ele no banco. Eu só coloco ele no banco quando ele realmente confirmar. Não era isso? Então, vamos fazer o seguinte, a gente guarda ele no banco e se passar, por exemplo, 20 minutos e ele não... Da data de cadastro, se passar 20 minutos e ele não conseguir confirmar, a gente vai lá e exclui ele. Então, porque como é que eu vou confirmar se o cara digitou o valor certo para o cadastro dele? Por que tabela separada? Porque tem status de jogador se é ativo ou inativo, se está cadastrado ou não. Essa questão do... Se você vai fazer um cadastro de jogador, mas não tem perfil de jogador, você tem pelo menos idade, CPF. Então, a gente teria tudo isso. Só que o que acontece? A gente está fazendo uma parada mais simplificada. Não tem dado ali que precisaria ser em outro local. Entendeu? Não tem dado que precisaria ser em outro local. É só para implementar o conceito. Entendeu? Se você, posteriormente, se quiser fazer tudo em tabelas separadas e tal, você consegue fazer, mas não tem nada que, vamos dizer assim, esteja errado em termos de normalização. Se você quiser fazer em tabelas separadas, uma para cada status, uma para cada passo, uma para cada... Tudo bem, sem problema nenhum. Mas... Não sei se faz parte da disciplina, mas proteção contra a injeção de SQL, por exemplo. Nós vamos fazer na programação. Tá? A gente vai fazer na programação. Aí eu vou, na hora que eu estiver mostrando como é que insere os dados no banco de dados, eu vou mostrar o que a gente vai fazer com o SQL Injection. Beleza? Meter parameter. Galera, então fechou hoje.